Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um Momento Palavra de Luz. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Você que já é inscrito, compartilhe essa mensagem com outras pessoas e peçam a elas também que venham se inscrever. Vamos para a Palavra de Luz de hoje, Mateus capítulo 27, versículo 1 ao 5, diz assim: E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem, e manietando-o, o levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Essa palavra vem nos falando sobre o suicídio, caminho do suicídio de Judas. Judas sempre foi aquele discípulo que aparentemente era um bom discípulo. Ele carregava a bolsa, mas ele era um homem de confiança, mas por detrás, Jesus sabia muito bem quem ele era. E o que me chama a atenção aqui, eu quero falar com você aqui, é a respeito de Judas ter ido ao templo. Judas foi ao templo, Judas foi aos sacerdotes da época, aos anciãos da época, aqueles que ele havia combinado de receber um dinheiro para poder entregar Jesus. A verdade é que tudo já estava pré-determinado. Jesus, ele veio com essa missão. Jesus precisava morrer na cruz. Mas a questão é que Judas, ele, no percurso dele, ele não se arrepende de verdade. Nós vamos ver que, embora ele estava com Jesus, assim como os outros discípulos, Judas, ele não se arrepende. O texto diz aqui, e trouxe arrependido, mas esse arrependido aqui, na verdade, nós vamos ver que não era um arrependimento de mudança de vida. Na verdade, esse arrependimento aqui é remorso. E existem muitas pessoas que têm remorso. E o remorso, que é aquela mágoa, aquela tristeza, aquela angústia, faz com que a pessoa venha tomar atitude precipitada. Judas, ele agora que viu que Jesus foi condenado, ele vai levar as moedas de volta, tentando refazer o caminho. Mas o que ele fez estava feito. O que ele fez estava feito. E os anciãos e os sacerdotes, eles falaram para ele: isso é contigo. Quando Judas, ele vai pro templo, lá com os sacerdotes, e vai falar com eles, eles disseram: que nos importa? Isso é contigo. Quer dizer, se você pecou, se você errou, isso é problema seu. Você não queria, em outras palavras, você não queria dinheiro? Nós te demos dinheiro. Agora, se você pecou, se você entregou Jesus, esse Jesus teu aí, isso é problema teu. Não é problema nosso. Olha só que interessante que eu vejo nesse texto. Se Judas fosse até Jesus, se ele esperasse um pouco, o dia da ressurreição, se Judas, ele tivesse realmente se arrependido, ele não teria se suicidado. Se ele esperasse um pouco, aquela angústia
que ele estava no seu coração não ia fazer ele a tomar aquela atitude, porque Judas, ele estava agora desesperado, porque ele falou: eu pequei contra o sangue inocente. Na verdade, todos os discípulos pecaram. Pedro negou. Os outros discípulos também abandonaram Jesus. Apenas um que ficou mais próximo, que foi João. Mas os demais discípulos, todos eles, na hora que Jesus precisou deles, na verdade, todos eles, Jesus não podia contar com eles. Eles não estavam preparados para aquilo. Então nós vemos que se Judas fosse até Jesus, ele receberia o perdão. Aquela angústia iria passar. Aquele momento de desespero iria passar. Mas a questão é que Judas, ele vai buscar arrependimento, ele vai buscar se reconciliar no lugar errado, no meio dos religiosos, no meio dos homens, e exatamente aqueles que haviam entregado, que haviam pegado Jesus, que haviam manietado Jesus. Então ele buscou misericórdia por um lugar que não tinha misericórdia, no meio da religião. Nós não recebemos misericórdia pela religião. Que a misericórdia vem de Jesus, porque a religião, ela tem leis, ela tem regras, e não existe misericórdia. Se você errou, você paga pelo aquilo que você errou. Não há misericórdia. Porém, a misericórdia está em Jesus. Se Judas, repito aqui, e permita repetir essa palavra, se Judas, ele esperasse a ressurreição de Jesus, ele teria esperança novamente. Mas ele vai ser levado pelo desespero. E o desespero leva ele à morte. Você que está aí ouvindo essa mensagem, de repente você está em um momento de desespero, mas eu quero te dizer para você: aguarde. Aguarde. Aquieta o teu coração. Jesus, ele já ressuscitou. Busque na palavra. Além de buscar recursos médicos, psicólogos, tudo isso é importante, mas busque o alívio para o teu coração através de Jesus. Só Jesus para preencher o teu coração. Só Jesus para trazer paz para a tua vida. Esse desespero vai embora em nome de Jesus. Se arrependa, se volte para o Senhor. De repente você praticou algo e você diz assim: para mim já não tem mais jeito. Para mim não tem mais solução. A única solução é a morte. Quero te dizer que Jesus é vida. E Ele não quer que você morra, mas Ele quer que você viva. Se arrependa, se volte para o Senhor. Se quebrante diante de Deus, pois o perdão é garantido. A misericórdia de Deus vem sobre a tua vida. E que a paz de Jesus, a paz que excede todo entendimento, seja sobre a tua vida. Receba essa palavra sobre o teu coração. E esse foi mais um momento, Palavra de Luz. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.